No ano passado, em algum momento, fiquei preso em casa por um dia e uma noite inteira devido a uma grande tempestade que assolou minha cidade. Todos nós ficamos confinados lá dentro por quase 24 horas. As casas e as estradas estavam inundadas, e nos noticiários ouvíamos relatos de ventos danificando janelas e arrancando painéis dos telhados das casas. Eu estava sozinho naquele momento, passando o dia no meu telefone, acompanhando as notícias e apenas ouvindo o caos acontecendo lá fora. Por volta das 6 ou 7 horas, a energia começou a falhar, desligando por breves momentos e depois voltando. Cerca de uma hora depois, a energia acabou completamente. Esperei alguns minutos na esperança de que ela voltasse, mas logo percebi que provavelmente só retornaria após a tempestade passar. Sentei-me no sofá e retomei a leitura das notícias no meu telefone em busca de atualizações. Foi então que ouvi uma batida forte na porta da frente. Fiquei assustado com o barulho, tanto por ser durante uma tempestade tão intensa quanto por não esperar que alguém estivesse lá fora naquele momento. Fiquei parado por um minuto, ponderando se deveria verificar quem era, mas então o pensamento de que poderia ser um vizinho precisando de ajuda ou querendo saber se minha energia também havia acabado me ocorreu. Mesmo parecendo absurdo alguém estar lá fora, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. Talvez eu tenha demorado muito para verificar. Mas ao olhar para fora, uma sensação verdadeiramente inquietante me invadiu. Voltei para a sala e abri uma janela, deixando apenas uma pequena quantidade de luz entrar. Não havia como carregar meu telefone e não tínhamos uma lanterna, então meio que fiquei ali, observando pela janela. De repente, juro que ouvi uma voz lá fora. Virei minha cabeça na direção do som, mas, é claro, não ouvi mais nada. Esperei novamente, pensando que talvez fosse apenas o vento produzindo sons estranhos. Então, quase à beira do esquecimento, ouvi novamente algumas palavras rápidas, como se alguém estivesse conversando com outra pessoa. Levantei-me e fui para outra janela próxima, olhando para fora. Estava tão escuro e chuvoso que não havia muito para se ver. Enquanto observava a chuva, um relâmpago repentino iluminou a área por um segundo, revelando uma figura não muito longe da minha casa. Não consegui discernir o que ela estava fazendo ou qualquer outra coisa, apenas vi a figura por um breve instante. Agora, no escuro novamente, não conseguia ver mais nada. A situação estava se tornando ainda mais inquietante. Fechei e abri as janelas e decidi subir para o quarto. No entanto, ainda estava nervoso com a batida na porta e a visão da figura destacando-se no meio da tempestade brutal. Era difícil não me perguntar o que essa pessoa estava fazendo ou com quem estava falando. Horas se passaram sem mais incidentes, apenas o som da tempestade lá fora enquanto eu permanecia sentado no quarto. Justo quando comecei a esquecer tudo isso, um som repentino ecoou fracamente lá embaixo. Era uma porta se abrindo. Senti meu rosto empalidecer enquanto tentava ouvir, mas parecia que a tempestade ficava mais alta, e eu sabia que não conseguiria ouvir nenhum passo. Tive que me sentar lá, mergulhado em meus próprios pensamentos, horrorizado no pequeno quarto mal iluminado. Um minuto passou, e depois outro. Eventualmente, reuni coragem para ligar para o 911, embora soubesse que levaria muito tempo para eles chegarem. Desde o momento em que ouvi a porta se abrir até a chegada da polícia, já se passou mais de 40 minutos. No entanto, não houve outros sons, e ninguém subiu até o quarto onde eu estava. Os policiais encontraram apenas a porta da frente aberta e pegadas molhadas dentro de casa. Não havia indícios de qualquer intenção após entrarem em minha casa, quase parecia que eles haviam invadido. Por um momento, pareceu que haveria respostas para os acontecimentos daquela noite. No entanto, até hoje, permanece sem resposta. Esse fato aconteceu há quase 7 anos a partir de hoje.
Naquela época, eu morava em um pequeno apartamento de um quarto. Meus pais haviam comprado uma nova casa cerca de 1 hora longe da cidade onde morávamos. Era uma bela casa de campo, com muito espaço ao redor, mas devido aos seus horários de trabalho e à complexidade de se mudar para uma longa distância, eles precisaram enviar todas as suas coisas com transportadores uma semana antes de se mudarem para lá para ajudar. Eu me ofereci para hospedá-los durante esse período e garantir que a mudança corresse bem. Cheguei em casa na manhã de sábado, cumprimentei os transportadores e os deixei carregar tudo para dentro. Eles terminaram o trabalho ao pôr do sol. Todas as coisas estavam empilhadas nos cantos dos quartos, com apenas o sofá preparado para que eu pudesse relaxar enquanto observava a casa com tudo dentro. Realmente colocou em perspectiva o quão grande o lugar era. Para mim, pelo menos, parecia uma mansão, com enormes salas abertas e longos corredores vazios sem mais nada para ocupá-los. Foi um tanto perturbador. Depois de comer algumas sobras do jantar que eu trouxera, decidi dar uma olhada no quintal. Havia um grande pátio com uma fogueira embutida e uma variedade de móveis de exterior aleatórios espalhados ao lado da casa. Peguei uma pequena cadeira de jardim e a coloquei perto da fogueira, depois me recostei e relaxei. A noite estava um pouco fria, especialmente no meio dos campos abertos, mas estava muito silenciosa e pacífica. Provavelmente era por volta das 11 horas, e fiquei lá por pelo menos 1 hora ou mais. Então, do nada, um homem apareceu ao longe, caminhando pelo campo. Olhei para onde ele veio e não vi nada além de terra aberta. Então, olhei na direção para onde ele estava indo e vi a mesma coisa que ele viu. O homem continuou caminhando até que a névoa o cobrisse, mas durante todo esse tempo eu não fazia ideia do que ele estava fazendo. Vários minutos se passaram enquanto eu olhava para a neblina, ainda pensando sobre esse homem, quando ele emergiu novamente da escuridão. Desta vez, ele estava indo na mesma direção de antes, mas um pouco mais perto, o que me deixou um pouco desconfortável. Decidi voltar para dentro, não querendo ser visto. Fiquei em casa por mais 1 hora, principalmente mexendo no meu telefone, mas também verificando as janelas algumas vezes e não vendo nada preocupante. Por volta das 1h30 da madrugada, peguei um cobertor de uma das caixas, o joguei no sofá e adormeci no meio da sala. Quando despertei, algo imediatamente me deixou confuso e inquieto. Abri os olhos, tentando entender por que havia acordado e por que me sentia assim. A casa toda estava escura e silenciosa, e as sombras das caixas empilhadas aleatoriamente dificultavam a visão. Mas logo depois de olhar ao redor, um brilho intenso iluminou a sala. Deixei os olhos entreabertos, devido à claridade enquanto a luz se movia pela sala. Então, de repente, mudou de direção, desaparecendo. Abri os olhos novamente e vi outro pequeno brilho se movendo em direção à janela da frente. E, novamente, subitamente mudou, entrando pela janela e iluminando toda a sala, brilhando diretamente em meus olhos. Assim que meus olhos se ajustaram à luz, ela desapareceu e a janela voltou à escuridão. Levantei-me e peguei meu telefone enquanto me aproximava da janela, tentando ver quem estava lá fora, mas eles já haviam desaparecido na névoa da noite. Não sabia quem era ou o que queriam. O melhor que posso deduzir é que viram os movimentos e tentaram roubar alguma coisa da casa. Mas acho que tive sorte, pois se não tivesse acordado com a luz, provavelmente teria que descobrir suas intenções da maneira mais difícil. Era uma noite de sexta-feira como qualquer outra. Depois de terminar um longo turno de trabalho, preparei uma refeição rápida no micro-ondas e fui online para jogar com alguns amigos. Tomei uma bebida energética e alguns lanches, prontos para ficar acordado até tarde e aproveitar a noite. Jogamos por um tempo, sem verificar a hora. Em certo momento, ouvi uma batida e avisei meus amigos para esperarem enquanto eu tirava o fone de ouvido e me levantava. Porém, ao virar para minha mesa,
percebi como estava escuro tanto dentro quanto fora, vendo apenas a luz do meu computador. Fiquei lá, percebendo quão incomum era alguém querer estar na minha porta tão tarde da noite. Foi quando vi um homem olhando para mim através da janela. Congelei ao vê-lo, sentindo um nó no estômago pela estranheza de seu olhar fixo em mim. Então, o homem gritou através do vidro, fazendo-me uma pergunta. Porém, eu estava tão desconcertado que mal consegui entender o que ele estava dizendo. Caminhei até a janela enquanto o homem repetia sua pergunta, perguntando se eu era alguém chamado Jimmy ou Jack, ou algo assim. Não reconheci o nome, definitivamente não era eu. Balancei a cabeça em negação, e o homem não disse mais nada enquanto se afastava da janela e desaparecia pelo quintal da frente. Fiquei um pouco abalado e imediatamente fechei as persianas. Voltei ao computador e contei aos meus amigos o que acabará de acontecer. No início, nem todos acreditaram em mim, mas creio que perceberam o tremor na minha voz quando começaram a fazer muitas perguntas, o que só aumentou o meu medo. Segui o conselho deles e percorri a casa, verificando se todas as portas estavam trancadas e fechando também as janelas, algo que nunca me preocupará antes. Eles me garantiram que estava tudo bem, e voltamos ao que estávamos fazendo, passando algumas horas. Honestamente, eu havia esquecido completamente o que tinha acontecido. Presumi que se ele fosse fazer algo, teria sido logo depois de ele ter aparecido. Mas então, uma batida forte atrás de mim quase me fez cair da cadeira. Desta vez, era definitivamente na porta da frente. Sussurrei para os meus amigos pelo fone de ouvido, e eles me disseram para ver quem era e, se necessário, ligar para a polícia. Caminhei silenciosamente até a porta e olhei pela janela da varanda. Lá estava ele novamente, parado e esperando por uma resposta. Fiquei observando por um momento e, estranhamente, ele continuava olhando para o lado, como se estivesse observando algo ou alguém. Recuei e peguei meu telefone, chamando a polícia e explicando em sussurros o que estava acontecendo. Outra batida veio enquanto eu fazia meu caminho de volta para a porta e olhava para fora, vendo o homem olhando para o lado novamente. Então, ele fez um pequeno gesto com a mão antes de bater mais uma vez. Mas a noite estava quieta o suficiente para que eu pudesse ouvir os passos de outra pessoa se movendo ao redor do lado da casa. Segui o som com os olhos até que parou logo abaixo de uma das janelas. Vi o vidro subir um pouco antes de ficar preso no trinco e cair para trás. Eles tentaram novamente, mas a janela não se moveu. Depois disso, provavelmente houve um minuto inteiro em que não ouvi mais nada. Fiquei lá, ouvindo enquanto a operadora me atualizava sobre a chegada do oficial, enquanto olhava para a janela. De repente, um som alto e surdo veio de fora da janela, como se algo estivesse sendo batido na madeira. Vi a moldura inteira ao redor do vidro se movendo enquanto recuava e tentava pensar no que fazer. De repente, uma série de passos correu da porta da frente até a janela lateral, seguida por ambos correndo apenas um momento depois. Vi as luzes vermelhas e azuis piscando chegando através das janelas, mas sobre o que aconteceu depois, não tenho muitas informações. A polícia não encontrou nada concreto para investigar. Dei a eles uma descrição detalhada de um dos homens, mas aparentemente não era suficiente. No entanto, já faz mais de um ano desde aquela noite, e não houve sinais de que eles tenham voltado.